qual foi a ideia, mano, assim, de criar o Tava Vindo Pra Cá, que é uma frase de comediante também, né? E por que o lance de parar, né? Parar e voltar, parar e voltar. Então, o que acontece? Quando eu comecei na comédia, eu sou muito nerd de tudo que eu faço, assim. Não sou nerd no sentido de, tipo, filmes de super-heróis, essas paradas. Não, mas eu sou obcecado pelos assuntos. Então, tipo, eu tive 3 paixões na minha vida, assim, de assuntos. Que foram artes marciais, que foi, tipo, a primeira fase da minha vida. Foi 100% arte marcial. Então, eu estudei tudo, eu comprei livro, eu baixei livro, eu assisti filme, eu estudei filosofia chinesa. E essa parte se ficou 30 quilos atrás. Aí a segunda fase foi publicidade, que foi, eu estudei pra caralho, eu trabalhei pra caralho, estudei tudo, vi tudo que dava pra ver estudei os maiores, que eu queria ser o maior publicitário de todos os tempos. Eu tenho essa ganância, saca? De tipo, porra, eu vejo o que os melhores fazem, eu quero chegar ali. Aí, quando eu entrei na comédia, eu comecei a ver isso também. Aí eu descobri os podcasts de comediantes gringos, né? Que eram, os principais eram o WTF, do Mark Maron, aí tinha o You Made It Weird, do Pete Holmes, e também o do Joe Rogan. Eu escutava pra caralho esses 3 podcasts. Eu só não fiz em vídeo igual do Joe Rogan, porque eu não tinha dinheiro pra 3 câmeras. Eu, desde o início, se eu pudesse, eu teria feito em vídeo. Era meu objetivo. Eu até encontrei um amigo meu que ele tinha uma produtora, e na época eu falei pra ele, cara, vamos fazer isso, vamos fazer em vídeo, entrevista em vídeo. E ele falou que ele leva até hoje ele leva isso pra terapeuta dele, porque foi antes do Flow, e ele não topou, ele achou que não ia dar certo. Não. E, cara, eu adorava isso. Só que qual que era o problema? Todos esses comediantes já tinham 30 anos de comédia. E eles faziam esse podcast. Eu falei, caralho, eu tô começando na comédia. Não dá pra fazer um podcast sobre comédia sendo um open mic. Vai ser ridículo, né? Mas eu continuei estudando, comecei escutando podcast pra caralho. E eu comecei a ir descobrindo, os comediantes estavam começando lá. E eu comecei a escutar os podcasts dos comediantes que estavam começando a estourar. Teve um cara que eu conheci, que é o Mark Normand, que virou, tipo, o meu comediante da nova geração favorito, que ele tem um especial no Spotify que chama Still Got It, que é, assim, é uma das melhores coisas. Ele é tipo um Seinfeld moderno. Depois, eu acho esse disco a melhor obra dele até hoje, assim, que é, tipo, são os primeiros 12 anos de comédia dele condensados em 1 hora. É brilhante. Aí eu fiquei meio obcecado por esse cara, comecei a estudar muito esse cara, e ele deu entrevista num podcast de um cara que era open mic, chama Lev Fer. Esse Lev Fer, eu acompanho ele até hoje também. Hoje em dia ele tá bem, ele tá fazendo show lá no Comedy Cellar, igual o Rafinha. E esse Lev Fer, ele tinha um podcast de entrevista, e ele era open mic que nem eu era. Ele tinha mais de comédia, e ele falava, era um open mic entrevistando. Eu falei, caralho, se ele pode, eu também posso. Aí eu conversei com ele e falei, cara, muito legal seu podcast, que equipamento que você usa? Aí ele falou, cara, eu uso esse gravador, eu uso esses microfones. E eu falei, como que você grava? Não sei o que. Ele me explicou. E eu comprei tudo. Eu tinha acabado de ser demitido. E foi uma época muito boa na minha vida, assim, que eu fui demitido de uma empresa que eu tava há muito tempo. Eu ganhei uma grana, assim. E assim que eu fui demitido, eu arrumei um emprego melhor. Então eu podia gastar esse dinheiro. Aí eu comprei, eu tinha mudado para um apartamento. Foi realmente, assim, uma época rara de luxo na minha vida. Eu sempre morei em República, né? Aí foi o primeiro apartamento que eu aluguei sozinho. E, tipo, tudo no meu nome. Eu não precisei nem de fiador. Eu consegui, tipo, pagar o seguro-fiança, sabe? Não precisei mudar ninguém, assim. Foi uma grande vitória. E eu peguei um apartamento de 2 quartos, do lado da Cracolândia. Mas, tipo, um apartamentozinho maneiro. E um dos quartos iria ser o estúdio do podcast. E eu fui lá, comprei esse gravador, comprei o microfone, pedestal e comecei a gravar. Aí eu comecei a pedir ajuda pros meus amigos. Aí eu entrevistei 3 amigos pra entrevista, assim, pra aprender a entrevistar, né? Entrevistei a Mauri Silva, o Leandro de Vera e a Raquel Curo. Eu ainda tenho essas entrevistas em algum lugar que eu ainda vou soltar essas entrevistas. Aí o Amaury, com um amigo dele, Guilherme, eu acho, ele fez aquela trilhazinha ele tocava baixo e levou um amigo com violão e eles tocaram aquela música. Aí a gente fez a trilha da abertura e aí a gente começou o podcast. E, cara, o podcast foi um sucesso, assim, desde o início. Só que o que acontece? Eu tenho um problema que eu detesto me repetir. Eu detesto
detesto me repetir. E eu fui fazendo, o podcast tava indo bem, tava legal. Só que aí eu fui cansando de fazer... Porque quando você vai entrevistando um comediante e você vai fazendo esse perfil meio biográfico também, e esse talvez tenha sido ter feito sempre o perfil biográfico. Começa a ficar repetitivo pra mim. Aí eu comecei a me cansar um pouco. Então eu precisava achar um jeito de, tipo, de dar uma descontraída também. Aí na pandemia, cara, eu tentei gravar uns online, não rolaram, não ficaram legais. Aí eu dei uma cansada, mas eu nunca dei o projeto como acabado. Sempre foi um projeto que eu falei assim, pô, esse projeto aqui é um projeto que eu tenho muito carinho, porque ele me abriu muita porta, porque eu troquei muita ideia com pessoas que eu não tinha contato nenhum, e elas me abriram portas depois por causa disso, e isso foi muito bom, porque eu tinha, tipo, eu pegava a pessoa em casa, de carro, e nisso a gente já conversava um pouco, já quebrava um pouco o gelo, então isso foi uma coisa muito maneira, assim, eu devo muito a esse podcast, assim, muito, muito mesmo.